Bom dia, pessoal. Como dia 5 foi dia do meio ambiente e na disciplina de ciência política o professor nos passou a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, então eu resolvi colaborar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai apresentar mais tarde no trabalho e a importância desse documento. Nesse documento, encíclica Laudato Si, o Papa ele nos chama a atenção para termos um olhar mais profundo com a nossa casa comum, o nosso planeta Terra. Como se encontra hoje a situação do nosso planeta? Nós temos provocado mudanças significativas no planeta e, consequentemente, na humanidade. Nós temos destruído as condições essenciais para a nossa própria existência. Então, nós temos destruído a nossa casa, aquela que tanto necessitamos para sobreviver. Então, ele destaca que é fundamental uma maior conscientização com relação ao meio ambiente. Destaca a necessidade de reconhecer a importância de cada um realizar a sua ação em prol da manutenção da nossa casa em comum. E as ações humanas, ela tem se contrastado com a lentidão natural da evolução biológica. Nosso desenvolvimento não tem sido direcionado para um desenvolvimento sustentável que seja considerado economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. E aí toda mudança, como ele diz, é algo desejável, mas ele é preocupante quando se trata de uma mudança em que nós estamos deteriorando o nosso planeta. Nós estamos comprometendo a nossa existência. E todas essas ações humanas têm atingido principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres, ocasionando milhões de mortes. Os impactos ambientais provenientes do uso de combustíveis, das indústrias, dos agrotóxicos, têm gerado diversos problemas no solo, na água. A grande produção de resíduos, principalmente ele dá um destaque para os resíduos perigosos e não biodegradáveis. E o efeito de bioacumulação, que seria a maior concentração de produtos tóxicos nos organismos do ser humano. Então, a nossa produção em grande quantidade de resíduos é fruto da nossa cultura de consumo e, consequentemente, destaque. Nós temos usado os nossos recursos como se eles fossem infinitos. E nós temos comprometido tanto para a geração presente quanto para a geração futura. Aí são muitos os impactos, como o aquecimento global e, consequentemente, a elevação do nível do mar, acontecimentos meteorológicos extremos. E então nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, o nosso modo de produção, o consumo, para que possamos combater os impactos ambientais. Como um exemplo, o desmatamento descontrolado das florestas, que tem comprometido tanto a humanidade quanto a biodiversidade do nosso planeta. E aí o Papa ele traz um item específico para o clima como um bem comum, um bem de todos e para todos. Um sistema complexo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. E há um consenso científico sobre o preocupante aquecimento do sistema climático, acompanhado de uma elevação do nível do mar, com acontecimentos meteorológicos extremos, devido a uma alta concentração de efeito estufa. Cabe ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural. Naturalmente, ele mantém uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência. Mas no momento em que nós intensificamos esses gases de efeito estufa, nós aumentamos a retenção de calor na superfície da Terra.
ocorrendo sim o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar, o comprometimento do ecossistema marinho. Outra questão que contribui muito para a intensificação do efeito estufa é o desmatamento descontrolado de áreas florestais, principalmente para a agricultura, que acredita que é preciso mais e mais áreas de produção. E aí a gente tem uma não fixação de CO2 a partir do momento que eu faço esse desmatamento. Então o Papa, ele nos alerta para que é preciso mudar o nosso atual modo de vida. Nós estamos sendo dominados por um sistema econômico que diz que nós precisamos consumir, que nós devemos produzir dessa forma e que nós precisamos descartar continuamente. E nós temos destruído o nosso planeta. Então, se nós não quebrarmos esse ciclo vicioso e nos tornarmos independentes desse sistema econômico, nós vamos continuar destruindo o nosso planeta, porque nós vivemos em um sistema perverso em que os recursos naturais estão na mão de uma minoria, enquanto milhares passam fome e sofrem os efeitos dos impactos ambientais. Nós temos comprometido o direito coletivo, o direito ao meio ambiente, o direito à vida, à saúde. Então nós devemos cobrar aos nossos governantes políticas públicas que tenham preocupação com a questão ambiental, porque nós dependemos de uma sustentabilidade para garantir a nossa própria existência. Se nós não cobrarmos política pública, se nós não fizermos a nossa parte, nós estaremos caminhando para a nossa própria destruição. Então, muito interessante esse documento. Quem quiser ler, encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, independentemente aqui de religião, é um documento que fala sobre a questão ambiental e que é muito interessante.